Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje nós estamos recebendo aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, o S-Metal, o nosso grande companheiro e hoje eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, nosso companheiro Luiz Marinho. Luiz Marinho, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, foi prefeito de São Bernardo do Campo, ministro do governo Lula da Previdência e também ministro do Trabalho e Emprego do nosso presidente Lula. Então, para nós é uma satisfação gigantesca estar recebendo esse nosso grande companheiro aqui no Sindicato dos Metalúrgicos para poder falar, inclusive, sobre as propostas, sobre os projetos que ele tem aqui para o nosso Estado de São Paulo, mas principalmente o compromisso com a nossa classe trabalhadora, no caso específico a nossa categoria metalúrgica, e também a questão da industrialização, né? Nós vemos um processo de desindustrialização do Estado de São Paulo e quais serão esses compromissos, né? Qual será essa grande responsabilidade que esse companheiro terá, não somente com Sorocaba e região, mas com o nosso Estado de São Paulo e também, claro, com o nosso país, né? Até porque nós estamos ainda no processo eleitoral, dia 30 agora de outubro, nós teremos eleições, segundo turno das nossas eleições, a qual nós temos um posicionamento muito claro de defesa da democracia, de defesa dos direitos dos trabalhadores, e nós temos na figura do nosso presidente Lula essa grande figura que representa todos esses desafios, mas, acima de tudo, a retomada da esperança para o nosso povo brasileiro, trabalho, emprego e renda, combate à fome. Então, para nós, Marinho, é uma satisfação gigantesca tê-lo aqui com a gente. Novamente, parabenizá-lo aí pela eleição, pela expressiva votação que você teve no Estado e não diferentemente aqui na nossa região metropolitana de Sorocaba. Seja muito bem-vindo e aí te passo a palavra aqui de quais serão esses compromissos, qual será aí esses desafios que nós teremos diante do cenário difícil que nós vivenciamos de governo Bolsonaro, de fome, de miséria, de desemprego. Serão suas propostas aí para a nossa categoria e automaticamente para a classe trabalhadora? Olá, Leandro. Queria lhe comentar toda a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, comentar especialmente os metalúrgicos e metalúrgicas, mas toda a população de Sorocaba, região, você que está nos assistindo. Primeiro, Leandro, agradecer a parceria. Leandro foi o nosso candidato a deputado estadual, teve aí os 35 mil votos, é isso, Leandro? Exatamente. Uma votação expressiva, viu, Leandro? Não pode desprezar, não. Agradecer, isso faz parte de um processo, inclusive, de crescimento da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Para ter uma ideia, você que está nos assistindo, nós temos neste momento 10 cadeiras da Assembleia Legislativa, vamos para 18 cadeiras do PT, e o Leandro, a sua votação aqui, com o apoio de vocês, ajudou muito no crescimento dessa bancada e nessa conquista. Então, nós temos que agradecer. Evidente que nós queríamos ter eleito Márcio França senador, o Haddad já governador, Lula já presidente. Aliás, é importante lembrar que se a eleição fosse um turno só, o Lula já estava presidente eleito. Então, portanto, nós demos uma prorrogadazinha, né? E é importante a gente lembrar que o Estado de São Paulo tem um papel fundamental, importante, no cenário de política nacional. O Estado de São Paulo representa 1/3 do PIB brasileiro, então ela é muito importante, em particular aqui a região metropolitana de Sorocaba tem um papel importantíssimo na economia paulista e, portanto, brasileira. O setor automotivo, que cresceu bastante, está em crescimento aqui, expansão a indústria aqui na Sorocaba região. Isso é importantíssimo registrar, até porque fará parte de um debate, especialmente se nós elegermos o Haddad governador. Eu espero que no dia 30 o povo paulista queira experimentar o jeito do PT de governar, porque nós governamos o Brasil com Lula, Dilma, nós demos um show de governo. É só olhar como era a situação em 2002, quando o Lula vence a eleição, da qual fui candidato a vice do Genuíno a governador, para ajudar na eleição do Lula presidente. Fui ministro do Trabalho de julho de 2005 a março de 2007, e depois da Previdência de março de 2007 a junho de 2008, que eu me afastei para ser candidato a prefeito de São Bernardo. Mas nós pudemos ali, como ministro do Trabalho, ajudar muito nas políticas trabalhistas, da proteção ao mundo do trabalho, diferentemente do que acontece hoje, destruíram as relações de trabalho da Previdência, ninguém consegue mais se aposentar. Nós vamos ter que resgatar, reconstruir essas políticas públicas. Então, uma das tarefas, como deputado, é exatamente participar desse debate da reconstrução das políticas públicas. Lula precisará muito desse respaldo.
e graças a Deus agradeço todo o povo aqui que nos ajudou votando em mim, votando em outros companheiros do PT e dos partidos que caminham junto com Lula e com Haddad, mas a tarefa agora é dia 30, tarefa imediata, portanto, é conversar com cada um e cada uma para chamar a atenção no seguinte: nós podemos reviver aquele período maravilhoso que foi como Lula, o presidente da República, onde nós podemos, várias famílias de trabalhadoras, experimentar a primeira viagem internacional, a primeira viagem de avião, a primeira viagem para o Nordeste para visitar os parentes de avião e não mais de busão, o primeiro carro, né? Então, enfim, a primeira filha ou filho a fazer uma faculdade, ter um diploma universitário, isso nós vivemos no governo Lula. Casa também, hoje, né? Minha Casa Minha Vida, primeira casa, enfim. Hoje, destruíram quase tudo isso. Nós precisamos primeiro eleger o Lula e o Haddad para a gente reconstruir a retomada dessas políticas públicas que tão deram certo no nosso Brasil, no nosso Estado. O Luz para Todos, por exemplo, eu tive em Piedade, ali naquela região de Piedade, ali o Luz para Todos foi importantíssimo para os pequenos produtores, especialmente os agricultores de hortifruti granjeiro, que pôde irrigar sua terra a partir da energia, que não tinha essa possibilidade antes, portanto, pôde aumentar a renda familiar, pode colaborar com a política alimentar do nosso estado, do nosso país. Estou falando de uma política que muitas vezes não se lembra no estado de São Paulo, quando fala Luz para Todos, pensa só no Norte e Nordeste, mas teve aqui no estado poderoso de São Paulo. Portanto, nós precisamos estar muito focados nesse momento nos nossos desafios. Os desafios passam pela eleição do Lula e do Haddad. Porque a eleição do Lula está mais clara para muita gente, né? A eleição do governador do estado, né, pelo primeiro turno, né, muita gente acha, o tal do Tarcísio já ganhou, o Tarcisão do asfalto. E, na verdade, a gente acaba de descobrir agora que, na verdade, é o Tarcisão da ponte que cai. Porque ele fez lá uma rodovia no norte, um trecho de menos de 30 quilômetros, 2 pontes caíram pela má qualidade. Ele vem arrotar, e o Bolsonaro arrota que ele foi o melhor ministro da infraestrutura, uma mentira deslavada, como tudo que o Bolsonaro fala. Tudo fake news, tudo mentira, um negócio forçado, e se coloca como o rei do asfalto, o Tarcisão do asfalto. Quantos quilômetros de asfalto ele fez no estado de São Paulo? Me parece que foi 18 quilômetros. Não é 18 mil, não. É 18 quilômetros. Ou seja, portanto, a demonstração de que não conhece São Paulo, nada contra o carioca de nenhum outro estado brasileiro. Afinal de contas, o povo nordestino, que foi tão maltratado pelo Bolsonaro, não é, ajudou a construir as riquezas paulistas, né? Tudo obra de infraestrutura, escola, colégio, faculdade, ponte, asfalto, enfim, não é? A construção civil teve ali o braço forte do povo nordestino, que hoje já tem aí os doutores, né? Várias cabeças brilhantes do povo no Nordeste que foi tão maltratado pelo Bolsonaro. Nada contra receber ninguém de outro estado, assim como temos aqui mineiros, cariocas, temos aqui o povo da Amazônia, temos aqui o povo do Piauí, temos aqui o povo do Pará, do Paraná, né? Caipira do interior como eu, que está em São Bernardo do Campo. Agora, o que nós não podemos é alguém que nem mora em São Bernardo, que fez uma locação de uma residência para mudar o seu domicílio eleitoral, que fez um contrato de 6 meses. De 6 meses é o contrato de locação que ele fez. Ou seja, é um impostor mandado pelo Bolsonaro para disputar o governo do estado de São Paulo. Que ao ser perguntado onde ele votava, ele dizia, num colégio. Mas se colégio não tem endereço... Veja bem, não sabia onde se localizava o colégio que ele ia votar, que estava distante 450 metros da casa que ele disse que residia. Se perguntasse também o endereço da casa, é capaz dele não saber. Esse é o candidato a governador do Bolsonaro aqui. Portanto, a gente pede, né, a todos os paulistas e a todas as paulistas que analise com critério, com carinho, porque o voto, na hora do voto, né, Leandro, você tem que depositar carinho, esperança, amor. Esperança de quê? De tirar o Brasil do atoleiro, tirar o estado de São Paulo do atoleiro, de tirar da mesmice.
Nós estamos assistindo o Estado de São Paulo perder muitas empresas para Minas Gerais, para Mato Grosso do Sul, para o Paraná, pelo excesso de imposto paulista. Nós assistimos toda a indústria praticamente, por exemplo, de escada rolante de elevadores. Só ficou uma empresa de elevador, a Otis, São Bernardo, porque eu estava presidente do sindicato na época, depois como prefeito, depois, enfim, consegui chamar a atenção, na época, como eu estava presidente do sindicato, do então governador Mário Covas, que ó, nós estamos perdendo todas as empresas desse segmento. E era exatamente pelo imposto, que era mais de 20% na época. E o Mário Covas fez um ajuste. Mais recentemente, quando eu estava prefeito, consegui, junto com os sindicatos metalúrgicos do ABC, fazer um processo de negociação com a Otis para ficar. Mas a única empresa de elevador ficou em São Paulo. As outras todas foram para o Rio de Janeiro. Exatamente por conta dessa equação fiscal. Durante a pandemia, o Rodrigo Garcia e o Dória aumentaram todos os impostos. Do leite, do óleo, do feijão, do macarrão, do arroz, do açúcar, do sal, dos combustíveis. Reduziu de da querosene de avião, querosene de aviação civil. A LG, que você conhece bem, você lembra da crise lá, né, com os nossos amigos, o presidente do sindicato lá, o Claudião, nós até fomos solidários, fomos lá nas atividades, tentar reverter, mas a LG foi embora para Manaus por conta do aumento do imposto, no meio da pandemia. Então, eu estou dizendo isso para chamar a nossa atenção. Nós precisamos agora, no dia 30, dar um basta nisso. Não trazer alguém que não conhece São Paulo, a realidade da indústria paulista, a realidade dos trabalhadores paulistas, a realidade dos servidores públicos. Aliás, servidores, você sabe que o Dória Rodrigues fez um confisco nos direitos dos aposentados, servidores, não só aposentados, mas de todos os servidores, seja da saúde, da educação, da assistência social, de todos os segmentos. Que o Haddad já disse que vai consertar essa distorção de confisco do direito do povo trabalhador, ou seja, o Haddad que diz, nós vamos zerar o imposto estadual, o ICMS, da cesta básica da carne para colaborar, para que nosso salário possa ter um valor maior do que está tendo ao que chega no caixa lá no supermercado. Porque, infelizmente, eles aumentaram demais. E o Lula, combinado com o Lula, que disse, vou corrigir a tabela do imposto de renda. Porque nós sabemos, né, Leandro, quando o Temer e o Bolsonaro passam 6 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda, quem pagava a tarifa mínima subiu a tarifa, está pagando mais. Quem não pagava pode ter sido incluído para pagar a partir da inflação, do aumento de salário, enfim, da correção das tabelas salariais, enfim. 12 milhões de brasileiros e brasileiras que não pagavam imposto de renda passaram a pagar imposto de renda. E o Lula disse, vou isentar o imposto de renda até o salário de R$5.000. Mas por que vai fazer isso? Porque eu vou cobrar dos de cima. Eu vou discutir imposto de renda para retomada do imposto de renda de lucros e dividendos das grandes fortunas. Eles não pagam, precisa passar a pagar. E o povo que paga muito hoje precisa deixar de pagar para o seu salário ter um valor maior, para voltar a fazer o churrasquinho da laje no final de semana, para tomar cervejinha gelada, guaraná gelado com churrasco. Nós precisamos voltar a isso. Então, isso, em primeiro lugar, o nosso desafio é imediato, é dia 30 agora. Para que, se Deus quiser, nós vamos eleger o Lula e o Haddad, é hora de discutir a reconstrução do país. As políticas públicas, seja Minha Casa Minha Vida, habitacional, seja o fortalecimento do SUS. E o Haddad disse, vou fazer 70 hospitais dia no estado de São Paulo, porque tem uma fila enorme de cirurgias. Às vezes uma cirurgia simples pode fazer no dia, que o cidadão tem que viajar 200 quilômetros para ter acesso a uma microcirurgia que pode ser feita ali na sua cidade ou na sua cidade vizinha. E muita gente fala, o Haddad está exagerando, 70 hospitais dia, isso não é possível. Ele fez, Leandro, 35 como prefeito de São Paulo na capital durante 4 anos. Portanto, não é uma promessa vazia, é um compromisso diante da constatar a realidade. Nós viajamos com o Haddad, todo o estado de São Paulo, todas as regiões, para ele conhecer bem esse processo, estado com profundidade, coisa que o Tarcísio, seu adversário, não conhece. Aliás, no debate na Bandeirante, o Tarcísio ficou tão perdido que ele desmarcou todos os debates do SBT, da CBN, do Roda Viva, os debates regionais,
as sabatinas regionais da TV Globo, desmontou a TV Tem aqui, desmarcou absolutamente tudo, com medo do debate. É esse governador que nós queremos para São Paulo? Então, nós precisamos, não é, a partir daí, depois discutir como apoiar o Haddad no governo do Estado, como apoiar o Lula no processo de reconstrução da indústria, a reindustrialização do nosso Estado. Nós precisamos, de fato, valorizar esse debate, porque nada contra o emprego do terceiro setor, nada contra o emprego do comércio, nada contra o emprego nas várias outras atividades econômicas. Mas o setor industrial, não só metalúrgico, a química, a plástica, enfim, é a qualidade superior da remuneração desse salário. É um salário, é uma estrutura salarial, uma estrutura de remuneração mais consistente, que ajuda a desenvolver mais cada cidade, cada região. Então, esse é um debate primordial para o Estado de São Paulo. E só um governador que trabalha com a lógica da ciência, que tem uma relação profunda com a inteligência paulista, seja as universidades, não só as universidades de engenharias, mas todas as universidades, então a lógica do conhecimento, a lógica de pesquisa, a lógica de pensar as novas funções, os novos materiais, enfim, e o Haddad é essa liderança. Portanto, aí então a gente então mergulharia a partir da vitória de você planejar e programar que tipo de Estado que nós queremos, que indústria que nós queremos, que emprego que nós queremos, que remuneração que nós queremos, que direito nós queremos resgatar, porque destruir os nossos direitos nós precisamos reconstruir, nós precisamos de resgate. E é disso que eu estou inteiramente à disposição do nosso povo paulista e do Brasil, evidentemente, mas dos sindicatos metalúrgicos e região, dos trabalhadores aqui de Sorocaba e região, à disposição de vocês para juntos construirmos. Porque eu costumo dizer, e eu sei que você também fala muito isso, sozinho a gente pode ir longe, mas esse longe que a gente pode ir sozinho, se fica nada perto do que um conjunto de pessoas, um conjunto de cérebros, um conjunto de companheiros possa construir nessa jornada nossa, que seguramente será longa. Perfeito, meu companheiro e hoje deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, Luiz Marinho. Marinho, você abordou 2 assuntos que são fundamentais e que vêm de encontro diretamente à categoria metalúrgica. A tabela de imposto de renda, que impacta diretamente hoje mais de 70% da categoria metalúrgica hoje é impactado por conta da tabela de imposto de renda, porque a média salarial nossa hoje em Sorocaba região está em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800. Então, o pessoal do piso já é impactado, já paga lá os 7%, e o presidente Lula está colocando o compromisso de hoje isentar até R$ 5.000, ou seja, minimiza os impactos no bolso do trabalhador. É importante quem ganha R$10.000 saber que também o dele vai diminuir. Porque a lógica do imposto de renda, se você isenta até R$5.000, você passa a calcular a partir de R$5.000 Exato. Né? Então, quem está ganhando, vamos imaginar, o chefe lá na fábrica ganhando R$10.000, para ele também vai reduzir a quantidade de imposto que ele vai pagar. Exatamente. E outra questão fundamental, que é a nossa maior preocupação hoje, quanto movimento sindical, no caso específico dos metalúrgicos, que é a indústria. Nós não temos, você mesmo mencionou, a indústria é onde estão os melhores direitos, os melhores benefícios, né? Onde está o movimento sindical mais bem organizado, que você consegue minimizar os impactos da retirada de direitos. E o Haddad tem o compromisso, inclusive, de fazer com que esse ICMS volte para a indústria, gerando emprego e renda, né? De rever essa política do Dória e Rodrigo aqui no Estado de São Paulo. Ele falou hoje, inclusive, na sabatina, na TV Tem, que, olha, assim, o Dória Rodrigo confiscou. Exato. Na verdade, é disso que se trata. Ele confiscou, mesmo que seja momentaneamente, é confisco. Se uma empresa exportou e ele tem direito à reconstituição do posto de exportação para reinvestir, por que o Estado fica segurando 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos o dinheiro que é da indústria? Portanto, você fazer uma boa pactuação com o mundo industrial, você exportou e a cada ano você tem a devolução do crédito do imposto quando você faz a exportação, para você reinvestir, ele tem que ser imediato, no mais tardar dentro do exercício, e não ficar lá acumulando na mão do Estado
não é? E a empresa eventualmente tem que fazer um investimento para gerar empregos e não tem capacidade porque tem um volume de recursos que é da empresa retido na mão do Estado. Exato, Marinho. Inclusive, nós tivemos uma reunião aqui com 2 empresas importantes do ramo metalúrgico aqui em Sorocaba e região, uma conversa com a Haddad aqui, onde o compromisso foi justamente desse crédito voltando para essas empresas, elas automaticamente já investirem, contratando novos trabalhadores, investindo mais aqui, inclusive em novos produtos. Marinho, assim, desde 2016, nós temos sofrido um processo, primeiro, do golpe à Dilma, que automaticamente fez com que os direitos começassem a ser retirados. Nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a qual esse sindicato foi, naquele momento, extremamente contrário, foi combativo a essas retiradas de direitos, porque nós sabíamos que não geraria emprego, não faria a economia crescer e, muito pelo contrário, retiraria direitos dos trabalhadores e poder de compra, inclusive, dos trabalhadores. E nós temos visto, inclusive nessa última eleição, que nós temos hoje um Congresso ainda mais reacionário, ainda mais conservador e que tem o compromisso de retirar ainda mais os direitos dos trabalhadores. Como vai ser esse desafio dentro desse novo Congresso, a qual você estará fazendo parte, da defesa dos direitos dos trabalhadores? Acho que, de que forma que nós vamos, diante do atual cenário, fazer esse contraponto, sermos resistência diante de um Congresso realmente que nós temos sérias dificuldades porque não tem compromisso nenhum com o trabalhador hoje? E se coloca mais urgente e necessário a vitória do Lula e do Haddad. Porque com Lula presidente, com a responsabilidade que tem, com a sensibilidade que tem, com o compromisso que tem com o mundo do trabalho, portanto, nós temos uma fortaleza em defesa da classe trabalhadora. Com Haddad governador, aumenta essa fortaleza para a gente fazer o contraponto e fazer a retomada do resgate de direitos. Se acontecesse, mas Deus é pai, não vai acontecer, de uma vitória do Bolsonaro, o que nós assistimos agora é fichinha perto do que virá. Perto do que viria. Perfeito. Perto do que viria. Fichinha. Nos preparemos para que as coisas fiquem muito pior. Portanto, até em autodefesa, a gente dirige às pessoas e diga, olha, converse com o teu vizinho. Converse com o sobrinho se estiver vacilando, com o tio, com o avô. Aquele avô que disse, não vou votar não, porque já tem mais de 70 anos, eu não preciso votar. De fato, você não precisa, você não é obrigado a votar. Mas o voto é um direito conquistado, que deu trabalho para conquistar. Direito, você não abre mão de direito. Portanto, vá à urna, vote, faça teu voto, fazer a diferença para eleger o Lula e Haddad. Porque essa diferença da eleição dos dois é que vai nos dar uma condição de brigarmos para retomarmos os direitos e não permitir continuar a perder mais direitos ainda. Então, isso é fundamental. Com Lula, veja, Leandro, eu estava vendo na lista falando que a quantidade de cadeiras que nós conquistamos agora, especialmente na Câmara, é muito parecida com o que foi conquistado em 2002, na primeira eleição do Lula, que muita gente dizia que o Lula não conseguiria formar a maioria no Congresso, ele conseguiu formar. É evidente que seria muito melhor se nós tivéssemos eleito um número de cadeiras maiores ainda, para facilitar mais ainda os processos de composição, para governar. Se você elege mais puro sangue, você precisa compor menos. Você elegeu essa bagunça que o povo nos deu no Congresso, você tem que compor bastante. Né? Mas é possível compor, é possível defender, especialmente tendo a caneta presidencial na mão. Veja o Bolsonaro que estão aprontando com a cadeira, né, com a caneta que ele tem. Então, uma caneta muito poderosa. Né? Então, é possível, sim, você trabalhar e se organizar. E terá necessidade, Leandro, dos movimentos sociais, do movimento sindical, não achar que, olha, passou, e o cidadão, de maneira comum também, passou a eleição, esquece, agora é com eles dá. Nós vamos ter que manter um processo social de mobilização permanente, importante, para disputar que tipo de agenda que nós desejamos, que tipo de mudanças que nós desejamos, que resgate que nós queremos. Né? Porque todas as vezes, né, como aconteceu com o golpe contra a Dilma, depois do governo Temer e Bolsonaro, que fala de reforma e com a balela que geraria empregos e fragilizando o trabalho, fragilizando o contrato, quando você cria condição de fragilizar o trabalhador, a trabalhadora, fragilizar o trabalho, se você fragilizar, significa diminuir o poder aquisitivo.
Diminuir o poder aquisitivo, meu amigo, não tem como aumentar a geração de emprego, sabe por quê? Se o trabalhador passa a receber menos, ele vai consumir menos. Perfeito. É natural, vai consumir menos. Se a massa toda vai consumir menos, o que vai acontecer com quem está produzindo? Vai produzir menos porque a prateleira do supermercado vai demandar menos compra. Se vai produzir menos, vai gerar desemprego e não emprego. O que aconteceu? O que nós precisamos é retomar a política que o Lula fez durante o seu governo, quando eu fui ministro, e que eu levei ao Lula a reflexão da necessidade de ter a política que valorizasse o salário mínimo e, a partir do salário mínimo, forçar um debate de valorização do conjunto da massa salarial e do conjunto dos salários. Porque se você passa a ter uma remuneração a partir do salário mínimo, primeiro você tem quase 30 milhões de aposentados e pensionistas que estão ali vinculados ao salário mínimo. É uma massa de pessoas que vai passar a adquirir, vai passar a consumir mais. Portanto, vai demandar rapidamente que a economia comece a girar positivamente. Porque se a prateleira lá do supermercado, lá da loja eletroeletrônico, lá do fogão, da geladeira, vai vender mais, vai comprar mais da indústria, vai gerar emprego também na indústria. Então, é isso que nós precisamos voltar a girar, que é o que nós fizemos com o governo Lula. E nós vamos fazer. Mas também é preciso falar que vai ter apoio para pequena empresa, pequeno negócio, crédito para produção, crédito para o microempreendedor, para a agricultura familiar, né? Crédito e financiamento para a indústria, para poder fomentar a produção e, dessa forma, gerar os empregos que nós precisamos gerar no estado de São Paulo e no Brasil. Perfeito. Marinho, nós estamos em plena campanha salarial. Os metalúrgicos de Sorocaba e região, os metalúrgicos do estado de São Paulo, né, da FENCUT, nós estamos no meio da nossa campanha salarial, que, comparado às demais campanhas, nunca foram campanhas fáceis. Você foi presidente de Casa dos Metalúrgicos do ABC, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, sabe das dificuldades em toda a campanha salarial. Mas este ano se tornou ainda mais difícil por conta do momento que nós estamos vivenciando eleitoral. São as eleições das nossas vidas, né? De um lado, um projeto realmente preocupado com o desenvolvimento, crescimento econômico, crescimento social, com geração de emprego e renda, que é o nosso presidente Lula, e de outro que só dissemina ódio, preconceito, medo. Então, ou seja, são as eleições realmente da nossa vida. E nós aqui, o movimento sindical, tem se virado nos 30 ao longo desses últimos 6 anos para manter os direitos, aqui no caso específico dos metalúrgicos de Sorocaba e região do estado de São Paulo. E você, como presidente dos metalúrgicos do ABC, sabe muito bem como que é isso. E hoje, como candidato, quais são as suas principais propostas, qual é o seu compromisso hoje com a categoria metalúrgica, tendo em vista que você é metalúrgico e conhece como poucos da nossa categoria? Olha, Leandro, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, o meu projeto especial é dar sustentação ao governo Lula. Pelo seguinte, se o Lula não ganhar a eleição, meu mandato não vale quase nada, sinceramente falando. Perfeito. Nós precisamos eleger o Lula presidente e o Haddad governador, porque a partir daí você estabelece pela macropolítica as intervenções específicas para poder fazer a diferença. Mas é preciso resgatar política econômica, política social, as políticas setoriais, e aí você pode encaixar as políticas de interesse específico da categoria metalúrgica, que vai desde o resgate aos direitos previdenciários, à legislação trabalhista. Por exemplo, hoje, quando assumiu o Ministério da Previdência, o Lula pediu, Marinho, resolva o problema da fila, por exemplo. Tinha uma fila enorme, ninguém desrespeito, o pessoal demorava 2, 3 anos para se aposentar. E nós reorganizamos e passamos a conceder a aposentadoria em 30 dias. Hoje, de novo, voltou a demorar 2, 3 anos e não consegue se aposentar. Mais grave que isso. Aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está com benefício previdenciário que está sendo cortado de forma sistêmica. Aí a pessoa fica servindo de ping-pong, porque a Previdência cortou seu pagamento, a empresa não aceita ele retomar a sua função, porque diz que ele não está apto ao trabalho, e ele passa a ficar sem remuneração nenhuma. Neste caso aqui específico, já estou estudando um projeto de lei. Parece que tem um projeto tramitando no Senado, de um senador do PT, o Cantarato, que eu vou estudar o projeto dele, ver se dá conta, mas eu
pretende ter uma legislação aqui que garanta ao trabalhador. A Previdência cortou o seu benefício. Ele, por exemplo, ele sofreu um acidente de trabalho, uma doença profissional, doença do trabalho. A empresa afastou e foi para a Previdência. Se a Previdência cortou, a empresa tem que recolocar na folha de pagamento imediatamente. São poucas empresas que estão fazendo isso. Perfeito, exatamente. A Toyota parece que coloca na folha de pagamento, mas nem todas as empresas colocam. Depende muito da organização do sindicato, se consegue ou não, tal, enfim. Mas isso aqui tem que estar garantido por lei, que o trabalhador, quando o INSS corta o direito dele, a empresa tem que recolocar na folha de pagamento imediatamente, porque senão ele vai sobreviver como? Sem salário? Não é como fica a sustentação da sua família. Então, para citar uma coisa muito específica, que não vale só para os metalúrgicos, que vale para metalúrgico, vale para químico, vale para qualquer função laboral que o trabalhador ou a trabalhadora exerça. Mas para citar um exemplo, o papel da reindustrialização. Como que você pode pensar as políticas específicas de eventuais incentivo transitório para a introdução de uma nova tecnologia? É o caso, por exemplo, do setor automotivo, que nós temos aí o carro híbrido e nós estamos falando do carro elétrico, essa transição para o carro elétrico. Como é que tem a legislação? A legislação ela está adaptada para dar conta disso ou não? Então, tudo isso nós estamos abertos. Mas quem vai me dizer mesmo que eu devo fazer lá são vocês, né? Porque nós vamos estar abertos para construir, junto com o sindicato, junto com a Federação dos Metalúrgicos, a Confederação dos Metalúrgicos, quais são os projetos específicos que é de interesse e que está faltando, que está ainda frágil na nossa legislação trabalhista, previdenciária, enfim, né? Então, quer dizer que o mandato não é meu, não, é nosso. Maravilha. Não esperava nada diferente do companheiro Luiz Marinho, que sempre teve um compromisso coletivo, mas principalmente com a classe trabalhadora, e a gente fica muito feliz de hoje você estar eleito e poder ser aí, sem sombra de dúvidas, uma das nossas representações, uma das nossas principais referências no que diz respeito à defesa dos direitos da classe trabalhadora, tendo em vista, né, Marinho? Como eu disse, ao longo desses últimos 6 anos, se não fosse o movimento sindical, no caso específico os metalúrgicos Sorocaba e região aqui, para defender convenção coletiva, defender reposição da inflação, integral da inflação, nós poderíamos estar num cenário ainda pior, né? A luta que nós realizamos aqui para manter direitos, os benefícios, para gerar empregos. Nós geramos empregos aqui nesses últimos 3 anos, Marinho, mais de 10 mil pós-trabalhos e negociações com as empresas, sem sequer abrir mão de nenhum direito da nossa categoria. E isso fez com que, inclusive, a economia de Sorocaba e região tivesse um boom aqui de geração de empregos e, principalmente, de manutenção do poder de compra dos trabalhadores, mesmo com uma inflação, né, que corrói aí todos os meses o salário dos trabalhadores, né, que corrói aí realmente o bolso do trabalhador, mas que mesmo com muita luta nós fomos aqui, diante de tantos desafios, nós fomos propositivos e conseguimos aí minimizar os impactos para a categoria metalúrgica. Marinho, para finalizar, nós temos um congresso, como eu disse, aqui na nossa região, dos 13 deputados eleitos aqui, apenas 2 se dizem do campo progressista, ou seja, será um desafio muito grande e por isso que nós precisamos realmente de companheiros como você lá no Congresso Nacional para poder trabalhar principalmente os interesses dos trabalhadores. E assim, você já falou sobre isso, da importância de nós elegermos Lula e Haddad, porque ter essa locomotiva do país e ter no São Paulo, que hoje é a 22ª maior economia do mundo, né, na mesma engrenagem, caminhando para o mesmo lado, facilitaria e muito a retomada econômica e social do nosso país, gerando emprego, renda e combatendo a fome. Já falei aqui sobre as eleições das nossas vidas, e o segundo turno realmente dimensiona isto. Qual seria o recado que você traria para nós da importância desse segundo turno, principalmente com o olhar, com a visão da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, aí das pessoas hoje, das famílias hoje, que vivem aí, 33 milhões de famílias estão no mapa da fome, apesar do Bolsonaro dizer que não tem fome no país, mas nós que estamos no cotidiano, nós que fizemos campanha, inclusive, aqui, eu gostaria de aproveitar para agradecer aí os mais de 34 mil votos que nós tivemos aqui, né, esse compromisso que nós tivemos o tempo todo à frente da luta dos trabalhadores, tivemos o tempo todo na luta do combate à fome aqui, então nós sabemos realmente a necessidade das famílias aqui. Qual que seria o seu recado para esse nosso segundo turno? Olha, primeiro que o voto ele pode ser muito decisivo. O seu voto individual, pensar o seguinte, porque você pode influenciar a tua família, teu vizinho, teu parente. Se você tem um parente
lá em Santa Fé do Sul, Santa Rita do Oeste, lá em Ilha Solteira, onde quer que seja, chama no telefone, liga, fala, escuta, vamos junto aí no projeto, vamos salvar esse país, esse estado. Você tem um parente lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, onde quer que seja, liga e fala, vamos aí, vamos eleger o time do Lula, o Lula e, enfim, aqui em São Paulo é Lula e Haddad, mas na Bahia é Lula e Jerônimo, em Pernambuco é Lula e Marina Reis, assim sucessivamente. Vamos somar, vamos fortalecer esse time para cuidar dos interesses do país. Porque, olha, a gente passou aí no problema da pandemia. Qual foi? Esse dia eu estava ouvindo um senhor que falou com muita tristeza do que o presidente Bolsonaro fez durante a pandemia. Ele estava com a mãe entubada e quando o Bolsonaro fez aquela... se fingindo lá, falta de ar, tal, depois deu aquela gargalhada, tal, ele disse que foi o negócio mais triste da vida dele, assistir aquele depoimento de um presidente da República que deveria estar tomando providência para salvar a mãe dele. E ele estava fazendo piadinha, fazendo chacota com as pessoas que estavam na condição da mãe dele. Então, esse é o presidente que tem aí, que está disputando, pedindo o seu voto. Então, o voto é uma coisa muito séria. Chama a atenção dos servidores públicos. Dia 28 é dia do servidor público. Dia do servidor da servidora. Né? Dia 28, né? Sexta-feira, feriado, ponto facultativo, vai viajar ou vai ficar para dia 30 dar o seu voto e apostar na mudança do país, né? Do estado de São Paulo? Essa é a importância, esse é o recado que eu falo para as pessoas. Assuma a tua responsabilidade, que você pode. O que cada um pode? Porque eu posso, o Leandro pode, mas você pode. Pode falando com quem você dialoga, que você tem empatia, que você tem compromisso, que você tem solidariedade, que você tem carinho, que você tem amor. É com teu filho, ou com tua mãe, ou com teu tio, com teu primo, com teu vizinho, com teu colega na igreja. Veja a bagunça que o bolsonarismo fez ontem no Santuário da Aparecida, na cidade de Aparecida, não é? Onde já se viu botar um bando de bêbado numa igreja na hora da homilia, vaiar o padre, vaiar o bispo, criar aquela confusão, agredir cinegrafistas, agredir pessoas. Perseguir pessoas, né? Perseguir. Mas não estou falando só dos católicos, estou falando dos evangélicos. Não é? Como pode alguém falar de ódio, de raiva, de armamento, de morte, de agressão, de preconceito, falar em nome de Deus, de família? Que Deus, que família? Então, a gente faz um apelo para as pessoas, nos ajude aí. Converse dentro de casa, converse com quem você puder para salvar o Brasil e salvar o estado de São Paulo, salvar as políticas públicas. Porque, Leandro, se esse monstro se reeleger, preparemos para um processo de ditadura institucionalizada. Já falou o que vai fazer com o Supremo, por exemplo, se ele for reeleito. Já falou. Então, isso é muito sério, é muito comprometedor, é muito arriscoso. Então, vamos salvar o nosso país e as políticas públicas num processo de retomada, para voltar a falar daquele povo que foi considerado o mais feliz durante o governo Lula, numa pesquisa mundial. E era mais feliz por quê? Porque tinha oportunidade da comida na mesa, da alimentação saudável em quantidade, em qualidade. Você tinha emprego, você tinha oportunidade. Nós zeramos com a fome. Nós geramos oportunidade da nossa juventude ir para as universidades, a partir do ProUni, do FIES e das novos campos universitários, do Instituto Federal que nós criamos. Nós tivemos a oportunidade de milhões de famílias que teve acesso à moradia, que nunca teve. E assim sucessivamente, cada política pública que a gente for falar, e os empregos não gera só na indústria, ele gera pela cultura, pelo esporte, pelo turismo. E tudo isso nós fizemos durante o governo Lula Dilma. Nós criamos uma engrenagem que trouxe o pão de cada dia na mesa do povo brasileiro. Que quem queria trabalhar tinha oportunidade do trabalho, do emprego. E hoje não tem, infelizmente. Sem retirar um direito, então, né, Marinho? Sem retirar direito. Essa balela da carteira verde e amarela para retirar e para fragilizar direitos.
né? Então, vamos pelo voto, é muito simples. E agora só tem dois, não é 5 mais, né? Estadual, federal, senador, é só governador, presidente. Portanto, é 3 verde, 3 verde, pronto, acabou, liquidou a fatura, vamos ser felizes de novo, se Deus quiser. E assim a gente finaliza aqui essa entrevista importante com o nosso deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, Luiz Marinho. A gente fica muito feliz, Marinho. Como eu disse, nós estamos aqui em processo de campanha salarial, já resolvemos parte do problema aí da reposição e principalmente... E vamos voltar, né, Leandro? Exato. Com isso, voltar nas próximas campanhas salariais e falar de aumento real de salário. Exato, até porque governo Lula e Dilma nós chegamos a aproximadamente 30% de aumento real na categoria. Depois do golpe, Temer e Bolsonaro, nós chegamos a ter 2% de aumento real. 6 anos, apenas 2% de aumento real e retirada de direitos e ataque aos direitos dos trabalhadores. Então, é com esse compromisso, é com essa responsabilidade que nós permaneceremos fortes na luta. Nós temos posição clara, que é a defesa da nossa democracia, novamente trazer a esperança e o amor para o nosso país com a visão e com o olhar aí, principalmente da classe trabalhadora, elegendo nosso presidente Lula, nosso governador Haddad e, novamente, podendo trazer paz para o nosso país, esperança para o nosso país, porque nós estamos precisando, né, Marinho? É de paz, é de amor, é de reconhecimento, é de respeito às religiões, é de respeito às posições, independentemente de qual seja, de gênero, homem, mulheres, raça, ideologias e principalmente de respeito aos nossos nordestinos, né, Marinho? Então é isso que nós lutamos, é para isso que nós batalhamos. Eu não tenho dúvida alguma que agora, dia 30 de outubro, nós iremos eleger o melhor país, que é Lula presidente e Haddad governador. Um forte abraço a todos. Obrigado, Marinho, novamente. Valeu. Boa sorte e conte com os sindicatos metalúrgicos de Sorocaba e região. Maravilha. Muito obrigado. Aquele abraço.